Graça e paz, queridos irmãos e irmãs. Eu quero agradecer ao pastor Edivaldo pelo convite, pelas oportunidades que ele tem dado de poder partilhar juntamente com ele esses espaços de edificação da igreja. Obrigado, pastor. Quero cumprimentar você que participa da Igreja Metodista em Vila Formosa e você que nos assiste pela internet. Que Deus esteja te abençoando ricamente. Nós estamos investindo tempo nestas semanas para falar sobre os sentidos humanos. E nós ouvimos na semana passada sobre o ouvir. E hoje eu quero convidar você para conversarmos um pouco sobre o olhar, sobre a forma como nós olhamos as coisas. Por isso, eu preparei um estudo. Eu fui pesquisar, ler, ver algumas anotações, e com este breve estudo, eu quero convidar você a uma autoavaliação. Sabe aquela avaliação que a gente tem que fazer nos nossos olhos, algumas vezes? Eu que uso óculos, preciso muitas vezes de ir ao oftalmologista, porque eu preciso de ver a questão da minha acuidade visual, se precisa de aumentar ou diminuir o grau do meu óculos, para que eu enxergue melhor. E eu quero convidar você a pensar um pouquinho sobre essa questão própria do olhar, prestar atenção em como tem sido a nossa forma de enxergar as coisas. O primeiro texto que eu quero trazer à sua memória é esse de Mateus, capítulo 6, versículos 22 e 23. Olha que interessante o texto. Os olhos são a lâmpada do corpo. Se os teus olhos forem bons, todo o seu corpo será bom, será luz. Porém, se os seus olhos forem maus, todo o seu corpo estará em trevas. Portanto, se a luz que existe em você são trevas, que grandes trevas serão. E a partir deste pressuposto, que Jesus ensinando aqui, fala que o jeito que nós enxergamos as coisas revelam muito mais os valores que temos em nós, que eu te convido a fazer esse teste de acuidade, mas não desses olhos físicos, mas de um olhar mais completo, um olhar a partir da alma, a partir da vida. E o texto que pode nos ajudar a entender alguns olhares é o de Atos, capítulo 3, versículos 1 a 10. Quem sabe você se lembre dessa história quando eu começar a ler. Diz assim: Pedro e João subiam ao templo para a oração da hora nona. Era levado um homem coxo de nascença, o qual punham diariamente à porta do templo, chamada Formosa, para pedir esmolas aos que entravam. Vendo ele a Pedro e João, que iam entrar no templo, implorava para que lhe dessem esmola. Pedro, fitando-o juntamente com João, disse: Olha para nós. E ele os olhava atentamente, esperando receber alguma coisa. Pedro, porém, lhe disse: Não possuo nem prata nem ouro, mas o que eu tenho, isso te dou. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, anda. E tomando-o pela mão direita, o levantou imediatamente. Os seus pés e tornozelos se firmaram. De um salto se pôs em pé, passou a andar e entrou com eles no templo, saltando e louvando a Deus. Viu-o todo o povo a andar e a louvar a Deus. E reconheceram ser ele o mesmo que esmolava, assentado à porta formosa do templo.
e se encheram de admiração e assombro por isso que lhe acontecera. Que texto, hein? Esse texto traz algumas novidades que eu quero partilhar com você, que eu gostaria que você conhecesse um pouco mais. Por isso, ao invés de simplesmente ler, eu quero te convidar a olhar mais de perto, como se a gente pegasse uma lupa e olhasse novamente para os mesmos versículos que nós fizemos a leitura. Primeira coisa que eu quero destacar é que estes homens, Pedro e João, eram homens piedosos, eram homens de oração, eram homens que frequentavam a igreja, que iam ao templo várias vezes na semana ou várias vezes no dia. Aqui diz que era a hora nona. Se você não sabe o horário marcado no calendário judaico, ele é luno solar, né? Então, fala sobre 12 horas da noite e 12 horas do dia. Por isso, a primeira hora é 6 horas da manhã, a segunda hora, a terceira hora, 9 horas da manhã, a sexta hora, meio-dia, e 3 horas da tarde é essa hora nona. Imagina 3 horas da tarde, esses homens indo, passando ali em frente ao templo. Esse pessoal já estava acostumado a ir ao templo. E se esse homem coxo era colocado todos os dias, porque diz o texto, era colocado diariamente, significa que Pedro e João já passaram muitas vezes na frente desse coxo. Mas já ouviram falar em invisibilidade social? Quando a gente olha, mas não enxerga. E aqui o que nós temos é isso. Homens que passam os olhos, mas não enxergam de verdade quem está ali. Por isso eu quero destacar aqui, em primeiro lugar, é que esse coxo, ele passou a fazer parte de um espaço, de uma geografia, e já não parecia mais ser uma pessoa. Ele perdeu a sua identidade como pessoa, como ser. Mas olha que interessante, vamos continuar. O texto diz assim, aqui vem a novidade de uma palavrinha que nós traduzimos para o português, por olhar, ver, enxergar, e às vezes nós não entendemos muito, né? Mas olha, lá no original, essa palavrinha, vendo ele a Pedro, ou seja, aquele homem coxo, quando ele bateu os olhos e viu aqueles dois homens se aproximando, ele falou: bem mais uma oportunidade de esmola. Não posso perder um olhar interesseiro. Esse olhar aqui, no original, é o olhar daquele que está interessado em algo, que quer receber algo, o que eles vão me dar, o que eu vou receber. É um olhar que não enxerga. Mas essa é a primeira vez nessa história, nesse episódio, que vemos essa palavrinha olhar. Mas veja o próximo versículo. Fala de novo em olhar, enxergar, ver. Diz assim: Pedro fitando-o. Já é uma outra palavrinha. Uma palavra que é um olhar mais profundo, que não é só olhar, é olhar enxergando. Pedro olha para ele, olha e enxerga de verdade aquele homem, entendendo que aquele homem precisava de algo. E aí, Pedro convida ele a olhar para eles também, mas um olhar diferente. Não aquele olhar interesseiro, mas um olhar diferente. Um olhar verdadeiramente para eles, porque eles tinham algo a dizer para eles. E aí Pedro vai dizer: olha para nós, olha de verdade para a gente. Mas continua o texto dizendo que ele olhava, mas ele olhava com aquele mesmo olhar anterior, aquele olhar de interesse. O que será? Será que ele vai me dar alguma coisa? Está mandando olhar, mas aí, cadê? Eu quero ver o que eu vou ganhar, o que vocês vão me dar. É,
esse olhar de quem quer receber algo. Olha o que Pedro faz. Pedro precisa de frustrar esse olhar do homem coxo. E Pedro frustra dizendo assim: amigo, não tenho dinheiro. Se você está esperando esmola, eu não tenho como te ajudar. Não tenho condições, não tenho isso aqui para te ajudar. Ouro e prata eu não tenho. Mas olha aqui, adversativa maravilhosa, conjunção adversativa. Após apresentar isso e frustrar, ele vem com essa conjunção. Mas, quando nós utilizamos a conjunção adversativa, significa que o que nós vamos colocar no segundo período é mais forte do que está no primeiro período da frase. Então, quando ele diz não tenho dinheiro, não tenho ouro, não tenho prata, mas, e aí ele vem com algo, o que eu tenho, isso eu te dou. Em nome de Jesus, o Nazareno, levanta e anda. Algumas traduções vão trazer essa questão própria. E olha que bonito. A conversão dos olhos de Pedro e João levaram esse homem a converter seus olhos, a ter que prestar atenção de verdade no que eles estavam falando. Mas não é só isso. A graça de Deus é completa, é integral. A conversão dos olhos levou à conversão das mãos. Olha que bonito. O Pedro e João, que passavam direto, quando converteram os olhos, fez com que eles convertessem as mãos. Por quê? Diz aqui o texto que ele tomou pela mão, segurou na mão daquele coxo e o levantou. Olha que expressão linda. O levantou. Conversão dos olhos, converteu as mãos. E mais, a conversão das mãos daqueles que seguiam Jesus, discípulos de Jesus, os apóstolos, converteu os pés daquele homem aleijado, coxo. Diz o texto aqui que os seus tornozelos se firmaram. Que bênção! A conversão dos olhos dos discípulos levou uma mudança de vida daquele coxo. Aquele coxo não podia entrar no templo porque ele era impuro, segundo a teologia da época. Mas, quando curado, ele entra no templo, ele entra saltando, gritando, pulando. Estou curado. A conversão dos olhos, das mãos e dos pés. Como é importante nós convertermos o nosso olhar, vermos quais são as dificuldades no nosso olhar, fazer um autoexame, ver o que é que nós estamos precisando, que colírio nós precisamos colocar, que lente nós precisamos colocar, que óculos nós precisamos colocar. Mais do que simplesmente olhar, eu quero convidar você nesta noite a enxergar. Olhar está ligado à questão física. Muitas vezes olhamos, mas não prestamos atenção, não vemos, não enxergamos. O convite aqui é mais que olhar, enxergar as pessoas. Vivamos em amor. Esse é o projeto de Deus. E eu desejo que você seja alguém cujos olhos estejam muito bem ajustados, tendo uma boa visão e fazendo a diferença no mundo. O seu jeito de enxergar
como diz lá o primeiro texto, demonstra os valores que você tem em você. Como disse Jesus, se aquilo que você vê é treva, é porque aquilo que está em você é treva, e que grande treva. Por isso, vamos nós converter nossos olhos rumo a enxergar pessoas, pessoas a quem nós podemos estender as mãos. E ao estender as mãos, deixar Deus fazer um milagre. No caso aqui, o coxo que volta a andar. Deus te abençoe, em nome de Jesus. Amém.